Aquarius. Esse é o novo filme do Kleber Mendonça Filho, que fez o ótimo O Som ao Redor, há uns anos atrás, que eu gosto muito, que é sobre essa mulher, a Clara. Ela vive nesse apartamento praticamente a vida toda dela, e uma construtora chega querendo comprar o apartamento, porque eles querem construir um novo prédio no lugar, e eles já compraram todos os outros apartamentos do prédio, só falta o dela, e ela fala, não vou vender meu apartamento. E o filme inteiro é sobre esse conflito entre essa moradora, no caso, que ela não quer sair do apartamento dela, e essa construtora tentando fazer com que ela saia. Muita gente tava pedindo pra falar sobre esse filme, muita mesmo, assim, sem brincadeira, pra vocês terem noção, eu encontrei com um inscrito do metrô, o Ricardo, do canal S Cinema. Ele perguntou, cara, quando que você vai fazer crítica do Aquarius? Eu falei, cara, se eu conseguir assistir, eu vou fazer, eu prometo. E eu consegui assistir essa semana, finalmente. Eu não vou entrar em toda essa questão da política que envolveu o filme, né, sobre... Enfim, o que o nosso país está passando e algumas pessoas que não concordam com as leis de incentivo ao audiovisual, coisa do tipo. Mas o que muita gente estava falando é que Aquarius se tratava de um filme sobre política, né? Porque dá pra entender o porquê. Porque a história, né? O que tá acontecendo na história do filme é muito algo que tá se passando agora no nosso país, né? Eu acredito que tenha sido por coincidência, mas também o filme ele tem aquele tom de abordar alguns temas que são assuntos de política, né? E o comentário que o filme faz, ele é muito mais nesse sentido dessa ideologia política, no caso, e cultural, sobre percepção de sociedade, esse tipo de coisa, do que necessariamente falando sobre política. As cutucadas, assim, que o filme dá, assim, na elite, no caso, cultural e financeira, são fodas. É aquele tipo de comentário que tá ali intrínseco, muitas vezes ele é muito suave, ele é sutil, assim, mas ele é muito, muito claro no que tá querendo dizer. Tem uma sequência ali no começo do filme que já deixa esse comentário muito claro, que tem um monte de gente deitada numa praça, numa quadra numa praça, fazendo aquele exercício de... É uma terapia, né, porque você ri à toa e tal, tem um cara fazendo meio que o treinamento ali, falando para as pessoas darem risada e tal. E nisso chega um grupo de meninos na quadra e você fica esperando nesse momento em que vai acontecer alguma coisa, afinal, por que o filme ia estar mostrando aquilo? E quando a cena se desdobra, o comentário ali fica muito claro, não pelo que o filme estava mostrando, né, ou por como os personagens reagiram, mas por como você como espectador reage, pela sua expectativa que você cria do que vai acontecer naquela cena, e acaba acontecendo algo que vai contra, né, o que você estava imaginando. E isso deixa esse comentário muito claro, que é sobre esse assunto cultural que o filme está abordando, que é também sobre o preconceito, mas também de questões socioeconômicas. Tem também toda a questão do Kleber Mendonça Filho tá falando sobre algumas mudanças que tá passando ali na cidade onde ele nasceu, em Recife, né, em questões de arquitetura, né, da cidade. Mas o que eu vou abordar aqui na minha crítica é mais essa parte desse comentário, no caso dessa crítica à elite e tal que ele faz, e nessa parte socioeconômica, que no caso foi o que mais me tocou, foi o que mais me chamou a atenção no filme. Então, além dessa questão, né, no caso do ponto de vista da elite, que ela tem sobre os pobres, por exemplo, e essa coisa do tipo, também tem outros tipos de preconceito, como, por exemplo, questão do preconceito com o idoso, da cor de pele ou da opção sexual. E tem diversos desses comentários feitos durante o filme que são feitos de uma forma muito inteligente, seja através de um diálogo ou da reação de um personagem, que deixa muito claro a forma com que aquelas pessoas pensam e que, de certa forma, certa parte da nossa sociedade pensa. Eu poderia dar vários exemplos de cena onde expressa bem isso, mas eu não quero ficar contando o filme todo, mas eu vou pegar um exemplo que eu acho que expressa isso muito bem, que é uma cena onde tá a família da Clara na sala do apartamento dela, e eles estão mostrando fotos uns pros outros, fotos antigas e tal, e aí a Clara pega uma foto da antiga empregada dela, aí a empregada, no caso, é uma pessoa negra, e fala assim, e a gente acabou descobrindo que ela era uma filha da puta porque tava roubando a gente e tal. Aí a outra pessoa que tá com ela fala, mas realmente, né, a gente explora eles e tal. Daí logo em seguida chega a empregada atual da Clara na sala com a foto do filho dela na mão, querendo mostrar a foto do filho dela. E ela fala, esse aqui é o meu filho e tal, mostra a foto pra todo mundo, e todo mundo fica com aquela cara de bunda, fica aquele silêncio, aí todo mundo fica, lindo, bonito. Então é através desse comportamento que a gente percebe que o questionamento do filme vai ficando muito forte, né? Vai ficando muito claro esse argumento do filme. Como também numa das partes mais memoráveis do filme, onde a Clara tá discutindo com o Diego, que é o cara da construtora, e ela fala pra ele, vocês ricos têm mania de achar que o problema sempre são os pobres, mas na verdade também são vocês, os ricos e tal, sendo que ela também faz parte da elite, ela também é uma pessoa, no caso, burguesa, né? E o Diego fala isso pra ela, porque ela tá dizendo não pra aquilo tudo porque ela acredita que aquilo
seja o certo, ela acredita que ela não tem que vender o apartamento, porque tá tudo bem com o prédio, na verdade, mas ela também não tá pensando nas outras pessoas que já venderam o apartamento, né, e o que isso tá sendo pra elas. E ao mesmo tempo que a construtora joga isso na cara dela e usa isso como desculpa, né, que o prédio tá vazio, que outras pessoas já venderam, mas que na verdade eles querem só o dinheiro, eles não querem saber do bem dessas outras pessoas. Então fica sempre esse diálogo um pouco hipócrita dos dois lados, né, do lado da construtora e da Clara, no caso, de ninguém é altruísta ali, ninguém é bonzinho, ninguém quer o bem do mundo. Todo mundo finge ser, né, por fora, mas na verdade todo mundo tá ali porque tá agindo pelos próprios interesses e a partir do mundo deles, assim, do que eles querem, né. O filme não fala sobre política, mas ele fala sobre politicagem, né, sobre essa faceta do brasileiro que certas parte das pessoas fazem, né, de fazer as coisas pensando sempre nele mesmo, e mesmo que a pessoa não fale, né, que ela não diga, que ela não expresse isso, ela sempre faz de tudo para conseguir aquilo que ela quer e só para elas, né, por interesse próprio e não pensando no próximo, no caso. Falando mais sobre a personagem da Clara, no caso, que é interpretado pela Sônia Braga, é uma personagem que ela tem uma personalidade extremamente forte e ela é inflexível e extremamente intelectual, ela é uma pessoa educada, mas como qualquer ser humano ela também tem defeitos, né? E ela expressa isso por alguns detalhes na atuação que a gente vai enxergando essas falhas nela, no caso. Tem um determinado momento no filme que ela e a filha dela estão discutindo sobre a venda do apartamento e tal, e a filha dela fala algo pra ela que toca muito na ferida dela, e por uns 2 segundos ali você consegue sentir pela voz dela e nos olhos dela que começam a lacrimejar, assim, e que ela tá com vontade de chorar, mas aí ela engole o choro, ela arruma a postura e... Nossa, eu fico arrepiado só de lembrar dessa cena, porque é muito boa, eu fiquei emocionado, eu fiquei com vontade de chorar naquela cena. Isso mostra como a atuação dela é excelente e como que a atuação daquele elenco todo, que é muito boa, torna o filme todo muito crível. O filme é muito realista e ele lembra a gente disso o tempo todo, seja com uma cena de sexo, uma cena de orgia, ou mostrando um bebê cagado, assim. É como se o filme estivesse dizendo pra gente, ó, isso aqui é vida real, não tem nada pra se maquiar aqui. Eu tô até falando um pouco nervoso, assim, porque quando eu gosto muito do filme, é algo muito satisfatório pra mim falar do filme, assim. Eu até consigo falar mais fácil do filme, porque eu fico empolgado de falar. É um dos méritos que eu vejo nos filmes do Kleber Mendonça, é que ele consegue pegar uma história que poderia ser uma fase comum na vida de qualquer pessoa e transformar isso em algo artisticamente interessante. Outra atuação para se destacar é a do Humberto Carrão, que faz o Diego, no caso o cara da construtora. Ele é aquele personagem que ele tem uma cara de uma pessoa simpática, né? Uma pessoa extremamente educada e tem um sorriso no rosto, mas que é quase algo sádico, assim. Você percebe isso quando ele tá em cena, porque quando ele não tá, aí que você vê a outra faceta dele, que é um cara muito filho da puta, é aquele cara que tá fazendo de tudo pra conseguir o que ele quer, né, que ia fazer com que ela saia daquele apartamento. E essa dualidade fica muito bem, no caso, demonstrada, né, executada pelo Humberto Carrão. Outra coisa para se comentar também é a montagem do filme. Tem algumas coisas que podem ser estranhas para algumas pessoas, que, por exemplo, o filme usa jump cut, que é esse tipo de corte que eu uso aqui no meu vídeo, que é um corte de tempo, né, não muda o plano, mas tem aquele salto no tempo, que para quem já tá acostumado com o cinema brasileiro ou cinema francês, pode não ser um problema, mas para quem não tiver pode ser um pouco estranho. Mas a montagem funciona de uma forma muito charmosa também, com a fotografia do filme. Tem alguns detalhes que acabam enriquecendo a cena, como por exemplo, uma cena onde a Clara tá deitada na sala e a campainha começa a tocar, e cada vez que a campainha toca, troca de plano, né? Troca o plano da câmera, então são esses detalhes que tornam o filme muito mais rico nesse sentido. Uma coisa que o PH Santos falou na crítica no canal dele, que eu tenho que concordar muito, mesmo que soe babaca, né? Não tem muito como, é que a gente tem que reconhecer que não é um filme que é pra todo mundo. Eu queria que o máximo de pessoas possíveis assistisse esse filme, até falei pra minha mãe assistir, por exemplo, porque ele tem mensagens muito interessantes e que são passadas de uma maneira muito inteligente. Mas por algumas coisas nele, né, como uma parte mais visual, estética, assim, no caso de montagem, né, que pra quem não tá mais acostumado com esse tipo de montagem pode parecer um pouco estranho, que porra é essa, né, esse filme todo picotado, ou cenas de sexo e tal, porque, querendo ou não, pra quem tá mais acostumado com o tipo de cinema comercial, não é algo comum, né, é mais comum ter a censura, e como esse é um filme mais realista, né, ele mostra o que tem que mostrar, então pode
ser incômodo para algumas pessoas, ou até o ritmo do filme, porque o filme é longo, ele tem 2 horas e 20, e o ritmo dele é muito lento, mas eu acho que o filme pede por esse ritmo. Em momento nenhum eu fiquei cansado ou desinteressado, eu tava gostando muito do filme, mas eu sei que isso pode tornar o filme difícil para algumas pessoas. Eu amei Aquarius, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, eu queria que mais pessoas do que vão assistir fossem assistir. Eu gosto muito de filme assim, que deixa o espectador interpretar o filme, né? Deixa ter um diálogo entre o espectador e o filme, não só cuspir uma história na cara dele. Eu gostei tanto do filme que ele me tocou de uma forma que quando o filme acabou e depois eu cheguei em casa, eu pensei, porra, eu assistiria esse filme de novo agora, sabe? Dificilmente isso acontece comigo quando eu assisto um filme, mesmo que eu goste muito de cinema, geralmente eu tenho que dar um tempo, mas isso acho que demonstra bastante o quanto eu gostei desse filme. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Aquarius, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme, o que você achou sobre a minha opinião, também as minhas interpretações. Aqui no canal é um espaço muito legal para vocês discutirem sobre os filmes e eu gosto muito disso. Então se você quer discutir sobre o filme, aqui nos comentários pode ser um bom lugar para isso. E se você não conheceu o canal e gostou do vídeo também, se inscreva, compartilha ele com seus amigos, mesmo se você já é inscrito, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.